Bem, irmãos, nós vamos hoje dar início a um novo capítulo do livro que estamos estudando sobre a mutualidade, que é a reciprocidade, são os mandamentos que Deus nos deu para que toda a igreja possa cumprir uns para com os outros. E hoje nós vamos aprender sobre o serviço, ser servos uns dos outros. O Senhor nos ensina isso, temos que ser servos e precisamos aprender para colocar em prática em nossas vidas. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 em diante. Nós vamos aprender algumas observações interessantes sobre essa ideia do serviço, Quem é que deve servir? E algumas pessoas têm a visão distorcida do que é o pastorado também. Acha que o pastor é o dono da igreja, e na verdade não é. O dono da igreja é Deus, A igreja é de Deus e não é do pastor. Então, nós que estamos aqui à frente do trabalho, nós não somos donos do trabalho, O trabalho é de Deus. Nós estamos aqui como servos de Deus e como servos dos irmãos. Cada um serve naquilo que foi chamado. Cada um tem um ministério, como eu já tenho ensinado aos irmãos, e nós temos que servir naquilo que fomos chamados para servir. Cada irmão tem que entender o dom que Deus lhe deu, que nós já aprendemos que o dom significa o quê? D-O-M. Significa o quê? Dom. Só falei uma vez, Não dá para lembrar não, Dê o melhor, Dom. D-O-M. Dê o melhor. Então, na verdade, nós temos às vezes uma visão distorcida do que é essa palavra dom, Nós achamos que já nascemos com todas aquelas habilidades que desenvolvemos ao longo da vida. E aí é só abrir a boca e tudo vai acontecer, ou dar um passo à frente e tudo vai no automático. E não é bem assim, Nós temos que dar o nosso melhor. Isso é o significado, a interpretação, vamos dizer assim, da palavra dom no sentido prático, É bem verdade que alguns de nós já nascemos com algumas habilidades que fazem parte da nossa personalidade, do nosso temperamento. Então nós já temos algumas habilidades inatas, Nascemos com elas, são naturais nossas. Mas tem algumas coisas que nós desenvolvemos, irmãos, que não é bem natural nosso. Mas nós acabamos desenvolvendo porque nós damos o melhor, nós nos esforçamos para aquilo. E aí, assim nós vamos desenvolvendo esse dom, Vamos dizer assim, que Deus nos dá, que é a perseverança, é a disposição para servir a Deus. Então, se você não tem esse dom, de ter disposição e coragem para servir ao Senhor, peça esse dom. Não é, Senhor, me dá o dom de pregar, me dá o dom de cantar, me dá o dom de tocar. Se você tem desejo de exercer um desses dons, ore a Deus e peça a Ele, desses dons. Mas antes disso, peça coragem, disposição, intrepidez, perseverança, sabedoria, porque a partir dessa base, você vai conseguir colocar para frente qualquer ministério que Deus confiar em suas mãos, certo? Então, os ministérios do Senhor, da Igreja de Deus, os serviços que nós temos que prestar ao Senhor, nem todos são tão fáceis. Alguns são bem fáceis da gente fazer, outros nem tanto. Eu lembro aqui, só a título de introdução ainda, contar um pouco de uma experiência que nós tivemos quando nós fazíamos o ministério lá em Novo Oriente. Estava precisando de irmãos para dar assistência ao trabalho lá. Era no interior da cidade. Tinha a cidade de Novo Oriente e era no interior, no sítio. Eu não lembro a quantos quilômetros da cidade para lá, não sei se era 15 ou 18, uma coisa assim. A gente chegava na cidade, a gente tinha que andar mais um bocado de quilômetros na estrada carroçal. De Pedra Branca para lá dava em torno de 180 quilômetros, em média. E nós íamos lá no mês, eu não lembro se era uma vez ou era duas por mês. Acho que era uma vez por mês, não era, irmão? Parece que era uma vez por mês que nós íamos. E não era fácil. Nós saímos de Pedra Branca,
íamos para lá, e além de viajar, né, esse tempo, essa distância, bastante, ainda tinha um percalço, que era a quintura, né? Lá era muito quente, já extremando com o Piauí. Vocês sabem que o Piauí tem uma região que é um tanto quente, outra nem tanto, mas uma parte é bem quente. E eu tenho um problema de rinite alérgica. E sempre que nós íamos para lá, eu voltava doente. Aí passava um tempo me tratando, tomando medicamento e usando antialérgico e tudo para ficar bom. Aí quando ficava bom, chegava o dia de ir de novo. Aí ia de novo, voltava doente. Dificilmente nós íamos uma viagem lá para eu não adoecer de rinite alérgica. Então era um tanto difícil. Além do trajeto, cansaço da viagem, tudo, deslocamento, e ainda tinha a questão da doença. E Deus dava força para a gente ir, permanecer e perseverar fazendo esse ministério. Não era fácil. E não estou aqui reclamando, né? Eu estou só contando para os irmãos que tem coisas que são mais fáceis e tem coisas que não são tão fáceis. Às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Quando nós estávamos em Minerolândia, por exemplo, era mais fácil, né? 18 quilômetros da cidade de Pedra Branca, só asfalto, né? Bem mais tranquilo. Mas Novo Oriente era um tanto pesado, né? Por conta desse problema de saúde que eu tenho, né? Da rinite alérgica, que me afeta às vezes. É tanto que eu estou me recuperando de uma crise. Então, tem ministérios que nós entramos que são bons que eu digo assim, todos são bons, né? Mas uns são mais fáceis de fazer e outros mais difíceis. E aí nós não devemos escolher, né? Ah, não, para isso aqui eu não vou não, que é difícil. Não, se Deus te chamou, você vai. É assim que nós temos que entender. Deus te chamou para aquele serviço, vai e faça. Que Deus vai te dar a força, Deus às vezes está te provando, Deus às vezes está te despertando para alguma coisa que você não está vendo agora. Mas Deus, Ele é um Deus eterno, de eternidade a eternidade Ele é Deus, então Ele vê o futuro, Ele sabe tudo que vai acontecer no futuro. Nós só temos que confiar nele. Nós temos um Deus todo-poderoso e temos que confiar nele. Se Ele nos chamou para aquele ministério, vamos fazer, certo? Com dedicação, exercendo o dom, né? Dando o melhor. E aí Ele vai agir do jeito dele, né? E aí, graças a Deus, né, cumpriu-se o nosso tempo lá. Não que a gente não queria mais ir, que enquanto Deus estivesse chamando, a gente tinha que ir. Não tem isso. Mas Deus, o irmão que dava o apoio lá foi embora, né, para São Paulo, e aí teve que parar o ministério lá. E aí viemos mais para perto, né? E hoje estamos aqui em Mombaça. Graças a Deus por isso. Então, para você ver que às vezes é todo um teste, né? Aqui não é tão frio, mas também não é tão quente quanto Novo Oriente. Então, Deus fez um estágio lá, né? Nós fizemos um estágio lá em Novo Oriente, bem mais quente que aqui, e depois nos trouxe para um local que é entre o clima de Pedra Branca e o clima de Novo Oriente. Não, aqui não é tão frio quanto Pedra Branca, mas também não é tão quente quanto Novo Oriente. Então, a gente consegue se adaptar melhor. Então, para você ver como Deus faz as coisas, né? Então, temos que perseverar. Eu acredito que é isso que devemos pedir a Deus, né? Sabedoria, perseverança, coragem, intrepidez para fazer a obra de Deus, seja lá em qual ministério Deus nos chamar, qual serviço. João 13, verso 1, diz o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro tinha uma atitude interessante, né? Não, Senhor, tu não vai fazer isso comigo não, que é como se fosse assim, eu não mereço que o Senhor me lave os pés, não. Mas você não vai ter parte comigo se eu não me lavar os pés. Ah, então lava logo todinho, né?
as mãos à cabeça. Era meio agoniado, né, Pedro? Parecido com as pessoas lá que eu conheço, mas era o jeito dele, né? Era meio agoniado. E aí Jesus diz para ele, ó, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Alguns estudiosos interpretam aqui dizendo que Pedro não necessitava mais tomar o banho completo, porque ele já tinha sido lavado no sangue do Cordeiro, né? Vamos dizer assim, ele já tinha crido no Filho de Deus, então a salvação é por meio da fé em Cristo. Tinha que lavar só os pés, que era um símbolo de purificação, de santificação. Então, qual a lição no final disso? Que quando você crê em Cristo, você não precisa ser salvo novamente. Certo? Você não é salvo mais de uma vez. Aquela história que às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizendo, eu já fui crente. Eu já me converti 2 vezes, né? Não existe isso, certo? Com base bíblica, não temos essa base, né? essa história, vamos dizer assim. Não tem essa doutrina de dizer que eu já fui salvo 2 vezes, que eu já fui crente. Ou você é crente, ou você nunca foi crente. Você é salvo uma vez e pronto. Você não tem como ser salvo 2 vezes. Certo? Então, é essa a lição que alguns estudiosos dizem que tem esse texto também. Né? Você é salvo somente uma vez. Então, se você já é salvo, Pedro, não precisa te banhar de novo, te salvar de novo. Você precisa só aprender agora a santificação. Você precisa desenvolver a santificação, que é lavar os pés. E isso nós temos que aprender para as nossas vidas. Se eu já criei no Senhor Jesus, então não preciso ter medo de perder a minha salvação, porque ninguém perde a salvação. Você agora tem que desenvolver a salvação. Você tem que se santificar a cada dia. E uma base bíblica que dá muito apoio a essa visão de que você não perde a salvação, que você não é salvo 2 vezes, que você não pode dizer que já foi crente, é João capítulo 1 e verso 12. O que é que diz lá? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você recebe a Cristo, você é feito filho de Deus. Você pode dizer assim, eu já fui filho do meu pai. Pode dizer isso? Não, eu já fui filho dele 2 vezes. Não tem como. Ou você é filho do seu pai, ou você não é filho dele. Você não tem como ser filho do mesmo pai 2 vezes, né? Não tem reencarnação. Ele morreu, voltou, aí nasceu do mesmo pai de novo? Não pode. Ou você é, ou não é. Então, quando se diz lá em João 1 e 12, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, isso quer dizer que quando você recebe a Cristo, você se torna filho. Depois que você se torna filho de Deus, pronto, acabou. Você não vai se tornar filho de novo. Você não vai perder a filiação. Porque eu pequei, irmão. Certo, você vai apanhar, né? Usando a nossa linguagem para a gente entender. Você vai ser disciplinado por Deus, porque ele agora é o seu pai. E você vai tomar uma lição na sua vida, que é assim quando a gente desobedece os pais disciplinam. Ou com P, ou de joelho no caroço de milho, ou a qualquer disciplina que você estipular para o seu filho. Né? Não vamos entrar nesse tema agora, de disciplina de filhos. Mas você vai aplicar alguma disciplina, alguma correção no seu filho. Você não vai deserdar ele, vai? Seu filho errou, você vai deserdar ele? Você agora não é mais meu filho, vai embora. Não, você vai corrigir o erro. Então, quando você crê em Deus, é do mesmo jeito, você se torna filho de Deus. Deus não vai mais te expulsar. Você não vai deixar de ser filho de Deus mais nunca. Se você errar, pecar, Deus vai te corrigir. Da forma dele, que a gente não sabe como é, né? Depende de cada caso, é um caso. Então, ele vai te corrigir e pronto, você continua sendo filho de Deus. Irmão, mas se eu continuar errando, ele vai continuar te corrigindo. Ele não vai te deserdar. Por isso que não existe essa história de dizer que eu já fui crente. Quando você diz eu sou crente, você está dizendo o quê? Que você é filho de Deus. Então, quando você é filho, você não deixa de ser filho. Certo? Então, quem já se banhou, não tem mais o que se lavar. Somente os pés. Ou seja, você tem só que corrigir o seu caminhar, a sua vida.
Quanto ao mais, você já está todo limpo, você já foi salvo por Cristo, então tem mais o que está sendo salvo de novo, certo? Aí ele diz, mas não todos, porque tinha Judas, né? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, ou seja, servir uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, essa é a lição que o Senhor Jesus nos dá, né? Ele sendo o Mestre e o Senhor, ele mostrou humildade de servir aos outros. E nós temos que tomar esse exemplo. Ele deu o exemplo, nós temos que fazer o mesmo. Estar dispostos a servir aos irmãos. E por isso, irmãos, que eu acho que os irmãos já estão cansados de me ouvir falar isso, né? Desenvolva um ministério na igreja, se envolva no ministério, se envolva na obra, procure algo na igreja para você se envolver, né? Acho que vocês já estão cansados, já estou careca de dizer isso já, né? Porque, irmãos, é essencial para a vida de um crente. Assim como é essencial para um ser humano obedecer ao seu pai, é essencial para a vida de um crente servir a Deus na igreja e procurar algum ministério para se envolver. Porque isso te dá um compromisso, uma responsabilidade de você ser mais presente, de você zelar mais pelo seu testemunho. Quando você se envolve em algum ministério na igreja, você se torna um alvo. Sabia disso? Um alvo do inimigo, que o inimigo vai querer te derrubar para envergonhar o nome de Deus. Ah, irmão, então eu não vou me envolver não, né? Eu vou ser um alvo, você é um alvo de qualquer jeito, certo? De qualquer jeito você é um alvo, servindo ou não servindo, você é um alvo. Então é melhor você ser um alvo fiel, não é não? Envolvido na obra, engajado no serviço do Senhor. É muito melhor do que você ser um alvo que está ali, paradinho, né? Vai ser mais difícil, vai ser mais fácil de ser alvejado, não é não? É ou não é? Quem já praticou tiro quando era criança? Né? Quando a gente é criança, às vezes os pais dão uma espingarda, um negócio, aquela espingarda de chumbinho no parque de diversão, não tem? A gente ia atirar, né? Aqueles alvos lá do parque de diversão que estão paradinhos lá, é mais fácil de acertar do que um que tivesse assim em movimento? É ou não é? É mais fácil, porque o alvo está parado. Isso quer dizer, se você é um alvo que está parado, você é mais fácil de ser alvejado. Agora, se você está em movimento, você está servindo a Deus, você está envolvido na obra, você está em movimento. Isso é mais difícil do diabo te acertar. Você vai ser um alvo mais difícil, porque você está em movimento. É um alvo? Continua sendo um alvo, assim como aquele que está parado. Mas o que está parado é mais fácil de ser alvejado. Porque o que está em movimento, irmãos, está buscando a Deus. Quando ele está buscando, não estou dizendo que o que está parado não está, certo? Não estou julgando ninguém não. Mas o que está em movimento, ele está com um compromisso maior, ele está ali engajado, ele está tentando se envolver, ele está querendo aprender mais, ele tem mais cuidado no testemunho dele, ele pensa mais nas coisas de Deus, de como melhorar o ministério dele, como exercer melhor, ele está em movimento. Então, às vezes, ele está com a mente tão ocupada, pensando em como melhorar, de como fazer melhor para Deus e como envolver outros, que ele não tem tempo de ficar pensando nas coisas do mundo. Ele se engaja mais nas coisas de Deus. Então, procure se envolver no ministério, porque isso lhe ajuda a você se fortalecer, a você estar mais comprometido com a obra de Deus. O Senhor Jesus nos deu exemplo. Ele era o Senhor e o Mestre, ele serviu. Nós, como servos, temos que servir mesmo. E nós somos servos de Deus, então temos que procurar servir ao Senhor. Vamos para Mateus 23 e 9. Diz o seguinte: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então observe que se você quer ser grande no reino de Deus, você tem que ser
um servo. Quem está dizendo isso não sou eu, irmãos, é Deus. É Deus que está dizendo. O maior dentre vós será vosso servo. Às vezes nós queremos ser crentes fortes, crentes fiéis, né? Crescer na nossa vida espiritual. E o que é que nós temos que fazer para isso? Servir. Se você quer ser maior, sirva. O maior no reino de Deus não é aquele que chega aqui, né? Na hora do culto. Aí fica desse jeito. Não é? Você já viu isso em algum canto? Não, né? Aí fica assim. É quase que como se fosse olhando assim de cima para baixo, né? Porque eu sou um ministro do Evangelho, não é? Não é esse o maior. O maior é aquele que serve. Não estou dizendo que aquele ali não serve, certo? Mas tem que ter cuidado com o orgulho, a soberba, porque ela precede a ruína e a queda, né? Nós temos que nos humilhar. A quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então nós não devemos achar, né, que porque estamos envolvidos em algum serviço, em algum ministério na igreja, somos melhor do que os outros. Também não. Isso não é uma visão espiritual. Certo? Às vezes tem irmãos que não estão envolvidos no serviço e estão com a vida mais santa do que quem está servindo. Certo? Então por isso que quem está no serviço também não pode se achar que é melhor do que os outros também não. Quem está envolvido envolvido no serviço, na obra, tem que procurar lavar os pés, se santificar cada dia, santificar, se consagrar ao Senhor para não cair. Quem pensa estar em pé, veja que não caia. Então tem que estar cada dia se consagrando, lavando os pés para andar nos caminhos de Deus. Então não existe esse pensamento, irmãos, na igreja, não deve existir esse pensamento de que o irmão faz isso e isso é melhor do que eu. Ou eu faço isso e sou melhor do que o irmão. Esse pensamento não é para existir na igreja. Certo? Porque nós somos comprados pelo mesmo preço, nós somos iguais no sentido de salvação, fomos salvos pelo mesmo preço. Né? Então, precisamos respeitar cada um, respeitar a limitação de cada um. Né? Cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma personalidade. Nem sempre todos os irmãos vão conseguir exercer todos os ministérios. É por isso que nós somos um corpo. Cada membro tem a sua função e não existe uma função menos importante do que a outra. Tem pessoas que pensam assim, eu quero é pregar lá no púlpito, porque lá, quem está lá é melhor do que os outros. Aquele ministério lá é melhor do que o zelador da igreja. Não, viu? Todos têm a mesma importância. Todos têm a mesma importância. Porque se não tivesse zelador na igreja, não teria pregação. Como é que a gente vai pregar aqui se tivesse aqui há 10 anos sem fazer limpeza na igreja? Tinha condições? Não tinha. Então, todos os ministérios, no meu ponto de vista, têm a mesma importância diante de Deus. Porque se você faz para o Senhor, Deus vai receber aquele ministério, aquele serviço. Então, nós temos que nos dedicar ao Senhor naquilo em que Ele nos chamou. 1 Pedro 4 e 10. É o versículo chave desse estudo. Que claro, dá uma coceirinha na garganta. Por causa da alergia. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então aqui nós observamos uma base para isso, que não existe um serviço a Deus mais importante do que outro, porque Deus não ia fazer um servo para ser mais importante do que outro servo. Deus não faz acepção de pessoas. Então eu entendo que Ele distribuiu os dons a cada um, né? Você vai servir aos irmãos, uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu.
Então você recebe aquela capacidade dada por Deus, desenvolve aquele dom e você serve naquele ministério. Você não é menos importante nem mais importante do que os outros. Porque quem foi que distribuiu esses dons? Foi Deus. Então, Deus não ia fazer você menos ou mais importante. Todos nós temos a mesma importância diante de Deus, porque Ele pagou o mesmo preço por cada um de nós. Então, entenda aquele dom que Deus te deu, pela capacidade, e exerça ele, desenvolva para a glória do Senhor. Esse estudo, irmãos, sobre o serviço, deve mostrar que a verdadeira grandeza consiste em seguir o exemplo de Cristo, tornando-se servo de todos. É isso que nós temos que aprender, né? Cristo serviu, nós temos que servir. Tem uma frase, né, popular aí, que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Então nós temos que viver para servir aos outros. Eu costumo dizer que quando você entende isso, primeiro servir a Deus, né? Depois o servir aos outros, você encontra o sentido da vida. Porque se você parar para pensar na vida, no ciclo da vida, é um círculo vicioso. Não tem sentido a vida. Você nasce, cresce, se desenvolve e depois morre. Cadê a graça da vida? Cadê o sentido da vida? Não tem. Você nasce, aí vai crescer, vai trabalhar, vai tratar problema, dificuldade, doença, blá, 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 aí depois morreu. Não tem sentido. Então você tem que encontrar o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Eu, por um tempo, eu vivi assim, sabe? Não tem graça a vida. Acho que eu até já contei essa história para vocês, né? Quando eu era criancinha, lá novinho, aí meu pai me levava muito para os velórios, né? Eu lembro como hoje. Alguém morria, aí meu pai me levava, chegava lá na beira do caixão, ficava olhando para o defunto ali dentro e ficava pensando na vida. Eu criança. Rapaz, a vida é muito sem graça. E o cara nasce, cresce, a gente aprendia na escola, né? Nasce, cresce, desenvolve, morre. Tanto faz ser rico como pobre, preto, branco, gordo, magro, não tem diferença. Um dia vai morrer. E depois da morte tem o quê? Aí como eu não conhecia a Bíblia, né? A eternidade e tal, eu dizia, pai, depois da morte acabou aí, a vida não tem graça. E aí eu vivi por um tempo achando a vida assim, ó, um ciclo sem graça. Um dia eu vou morrer, então para mim, tanto faz, né? Quando eu conheci a Bíblia, foi que aí mudou. Porque eu comecei a aprender sobre a eternidade, sobre o céu, o inferno, e Jesus é o Salvador. Se eu crer nele, eu vou para o céu. Se eu não crer, eu vou para o inferno. Aí a vida começou a fazer sentido, né? E, opa, peraí, então eu estou nesse mundo não é à toa, não é só para crescer e morrer. Eu estou aqui como se fosse um treinamento para eu aprender sobre Deus, entregar a minha vida a Cristo e morar no céu. Beleza. Aí eu lembro muito daquela história do ladrão na cruz, né? Certo, você faz isso. Crê em Jesus, vai morar no céu. O ladrão na cruz creu e morreu, não foi? Mas e aquele que crê e não morre logo? Vai fazer o quê? Vai voltar para aquele ciclo vicioso? Porque se eu crer em Jesus, opa, eu creio em Jesus hoje, beleza. Quando morrer eu vou para o céu, pronto, é o evangelho da graça. Mas eu não morri ainda. E aí? Não, já que eu não morri, então eu vou voltar para a minha velha vida, né? E vou viver naquele ciclo vicioso de novo? Não, irmãos. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova? Tem algo novo para fazer. Você é uma nova criatura, então você tem algo novo para viver. Não é só viver naquele ciclo vicioso. As coisas antigas, ó, passaram. Aquele ciclo vicioso antigo já era. Não vou mais viver naquilo. Eis que se fizeram novas. Então, que nova vida é essa? É o estudo de hoje. Servir. Servir a Deus em primeiro lugar. Aí você encontra o sentido da vida. Opa, beleza, então agora eu entendi. Eu tenho que crer em Jesus, é esse o sentido da minha vida, para eu ir morar no céu.
Enquanto eu não vou para lá, para o céu, eu tenho que viver nesse mundo como se já estivesse lá, servindo a Deus. E aí servir a Deus significa servir aos outros. Aí você encontra o sentido da vida. Vou só trazer uma reflexão para os irmãos. Geralmente, a vida do ser humano ela se baseia em quê? Trabalhar e ganhar dinheiro, né? A gente é treinado para isso. O ser humano ele é treinado para isso. Você nasce, aí você vai ali na idade para ir para a escola. Aí você vai para a escola. E você estuda para quê? Para quando você terminar os estudos, arrumar um emprego. Não é não? Então o ser humano ele é treinado para trabalhar e ganhar dinheiro. Se você for parar para pensar, é isso que está por trás do MEC, né? O sistema de ensino é para isso. Você vai crescer e aí depois ainda colocaram de forma mais precoce isso na mente do ser humano, que é para ele ir para o mercado de trabalho sem qualificação para ganhar mixaria. Estou sendo bem direto. Aí eles criaram o quê? A escola profissionalizante, não é? Que no tempo que foi criada era o babambam, não era? Não, escola profissionalizante, você está doido? E tempo integral, vamos passar o dia aprendendo as coisas, come, merenda, almoça na escola e tal, e quando sai de lá já tem um emprego. Ganhando mixaria. Você não tem qualificação superior, como é que você vai ganhar muito dinheiro só com conhecimento técnico? E às vezes não é nem o suficiente para você entrar no mercado de trabalho direto. Você ainda precisa fazer um estágio, às vezes você precisa fazer algum outro curso para poder estar preparado para o mercado de trabalho. Mas tudo bem, não estou criticando nada, né? São fatos. Tá? São fatos. Então o ser humano ele é treinado para isso. Ele estuda e vai para o mercado de trabalho. E aquele dinheiro que você ganha, vai servir para quê? Não, o dinheiro que eu ganho, irmão, vai servir para eu comprar uma casa, para eu comprar uma moto, para eu comprar um carro, para eu comprar um sítio, para fazer uma chácara, né? E aí você tem vários planos materiais que você quer fazer com o seu dinheiro. E aí acaba que a vida fica sem graça, sabia disso? Quer ver? Você pergunte a quem já foi rico, né? Fica sem graça, irmão. Porque se você, por exemplo, eu tenho vontade de construir uma casa. Simplesinha mesmo. 3 cômodos. Aí você vai lá e consegue construir a casa. A sua vida continua a mesma. Aí daqui a pouco você, agora eu vou fazer mais 2 cômodos. Você mata de trabalhar, faz mais 2 cômodos. Foi o que mudou na sua vida? Nada. Você só tem uma casa maior. Aí não, agora que eu quero comprar uma moto zerada. Não, vou comprar primeiro uma usada, depois eu vou comprar uma nova. Aí você vai comprar uma motinha usada, aí beleza, vitória. A vida continua a mesma coisa. Só que em vez de você andar a pé, agora vai andar de moto. Aí depois, eu quero comprar uma moto nova. Aí comprou uma moto nova. Mudou o quê? Nada. Eu já ouvi relatos de pessoas que conseguiram crescer financeiramente na vida e não viram mudança nenhuma. Rapaz, não tem diferença. Agora eu só tenho mais preocupação e dor de cabeça. Mas eu vivia bem do mesmo jeito antes. Comia, vivia, dormia. Agora eu só tenho mais preocupação e dor de cabeça. Não estou aqui desestimulando ninguém de trabalhar, de estudar e ganhar dinheiro, não, certo? Eu só estou querendo trazer a reflexão para aquilo que realmente importa. Que a nossa vida não deve consistir só em ganhar dinheiro para mim. O seu dinheiro passa a ter mais valor e ser mais importante quando o seu dinheiro serve para os outros também. Eu não estou dizendo que você vai pegar o que ganha e dar para os outros, não. Mas é quando você entende que parte daquilo que Deus te deu, você pode usar para abençoar alguém. Opa, não, peraí, Deus me deu esse recurso, Deus me abençoou me dando mais, então eu posso usar parte desse dinheiro para abençoar alguém que eu conheço e sei que precisa. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que passa na sua porta batendo, pedindo esmola, você dê, não. Porque tem muitos que são vigaristas, que realmente não precisam, e outros ainda são ladrões. Se você abrir a porta da sua casa, ele vai lhe roubar. E não estou dizendo que são todos, mas você tem que ficar atento. Mas se você conhece um amigo, um familiar e tal, que às vezes está precisando realmente de ajuda financeira e você pode ajudar, ajude.
E às vezes não é tão fácil. Não é só, porque está sobrando aqui esse dinheiro, então eu vou ajudar. Às vezes você tem que deixar de fazer alguma coisa que estava pensando em fazer para ajudar alguém. Às vezes acontecem essas situações. Porque às vezes aquela pessoa que você conhece ali está mais necessitada do que você. E aí você entende que Deus está tocando no seu coração para você fazer aquilo. Não, vou ajudar essa pessoa porque ela está precisando mais do que eu. E esse projeto que eu tenho com esse dinheiro, dá para esperar mais um tempo. Eu estou só trazendo reflexões, não estou dizendo que você tem que fazer isso não, mas reflita, né, na sua vida. Se às vezes o seu dinheiro não passa a ter mais valor, ou seja, ele passa a ser mais importante, porque agora você não pensa mais só em si. Aquilo que Deus te deu, você pensa em compartilhar com os outros. Na medida das suas posses, lógico, né? Você não vai vender sua casa de morada e trazer para a igreja. Você não vai vender um bem material que você tem e dar para alguém, né? Não, mas dentro das suas posses, daquilo que você entende, dirigido pelo Espírito Santo, que você pode usar para abençoar a pessoa, você pode usar. Certo? Tudo dentro dos limites, para você também não se endividar, né? Não é você criar dívidas, pegar um empréstimo para arrumar o dinheiro para os outros. Não é isso. Dentro das suas condições, sem lhe prejudicar, você entende que pode ajudar, você ajuda. O teu dinheiro passa a ter mais valor para você, mais sentido. E às vezes você passa a trabalhar com mais gosto, com mais vontade, porque você sabe que está fazendo a vontade de Deus, servindo aos outros. Não é para a sua glória, não é para ninguém te exaltar, mas é para servir a Deus, servindo as pessoas. Quando você entende isso, irmãos, na vida, a vida passa a ter mais sentido. A sua vida passa a ser mais importante. É como, por exemplo, quando você tem filhos, você não passa a dar mais valor à sua vida? Não é não? Eu já ouvi vários relatos de pessoas assim, quando eram jovens, solteiros, eram meio adoidaiados, né? Aventureiro e tal, e não ligava nada, brincava com a morte. Mas depois que casaram, tiveram filhos, aí, não faço mais isso aí não. Eu tenho um bruguelinho para criar lá em casa. Não é? Você passa a dar mais valor à sua vida. Por quê? Porque agora tem pessoas que dependem de você. Então você passa a ser uma pessoa mais responsável com a sua vida. Quando tem outras pessoas ali que você está ajudando e servindo. Você está servindo aos filhos. Você está trabalhando, você está dando duro para poder dar o melhor para os seus filhos. Você está servindo a eles. É ou não é? Então, olha como é, às vezes de forma ingênua até, né? Sem, de maneira racional, você perceber isso, mas você está fazendo isso já, quando você tem filhos. Você dá mais valor, você tem mais cuidado, você não fica mais brincando com a sua vida, brincando com a morte, porque você sabe que tem pessoas que dependem de você. Você tem que servir aquela pessoa. Então, você valoriza mais a sua vida. Então, é assim também, irmãos, na comunidade cristã, entre os irmãos, e na nossa vida no dia a dia. Se nós entendermos isso, nós vamos dar mais valor à nossa vida. Vamos valorizar mais, vamos nos amar mais, vamos buscar mais a Deus para aprender mais, para ensinar mais para os nossos filhos, ensinar mais para os nossos amigos, para os nossos familiares, dar um bom testemunho de cristão, para que as pessoas vejam o nosso bom testemunho e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então você observa que quando você vive para servir, a sua vida tem mais sentido. Você tem mais graça para viver, você tem mais alegria, mais entusiasmo para viver, do que viver só para o próprio umbigo. Quando você vive só para si, chega um momento que a vida, você não vai ter mais sentido a vida. E aí é onde muitas pessoas tiram a vida, porque não entenderam ainda o sentido da vida. E hoje está acontecendo muito entre jovens, né? Jovens tirando a própria vida. Por quê? Porque não encontraram o sentido da vida. Acham que a vida é só olhar para o próprio umbigo. Porque eu quero um celular novo, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, e às vezes os pais não têm condição de dar, se frustra e se mata. Essa vida é muito difícil. É difícil por quê, meu filho? Você está doente? Estou não. Eu já perguntei para alunos isso aí, sabe? Professor, é porque a vida é muito difícil. É mesmo? O que é que está acontecendo? Você está doente? Não. Você está numa UTI do hospital? Não. Aí eles começam a ficar assim, né? Pensativo. Estou vendo nada difícil na sua vida, não. Você está de barriga cheia, está vindo para uma escola particular, seu pai está pagando uma escola boa para você estudar, você tem merenda, almoço e janta, dorme até a hora que quer, que tem aluno que vai sem almoço, que acorda tarde demais,
Está reclamando de quê, mano? Pelo amor de Deus, acorde para a vida, meu filho. Cuida! Às vezes a gente tem que dar um choque de realidade, porque tem criança que não entende, e os pais às vezes não têm tempo de ensinar, né? Porque tem que trabalhar para dar o melhor. Às vezes, que melhor é esse? Deixar os filhos desamparados? Você tem que abrir mão, às vezes, de alguma coisa para dar uma assistência, uma orientação, um ensinamento para os filhos, para que eles possam aprender o verdadeiro sentido da vida. Isso eles teriam que aprender em casa, com os pais. Não era fora, não. É muito arriscado a gente deixar os filhos da gente aprender isso aí fora, porque às vezes aprende com a pessoa errada e aprende o sentido da vida errado. Né? Os coleguinhas pegam e dizem, rapaz, a vida é muito difícil, vamos usar uma drogazinha aqui, uma maconha, uma cocaína, um crack, para poder, né, ficar zen, tirar os problemas, encher a cara de cachaça, se prostituir. Às vezes é o que os coleguinhas ensinam. É por isso que é muito arriscado deixar os filhos da gente aprender esses conceitos da vida fora. É bom aprender dentro de casa. E aí os pais vão ensinar, alinhados com a Bíblia, aqueles são cristãos, né? E ensinar as veredas corretas para os filhos. Você observa como tem um leque muito grande de aprendizado quando a gente vai falar de servir, né? Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Então, entenda qual é o seu serviço para Deus, para os outros. Encontre o seu sentido da vida, para você ter mais alegria no seu viver, mais propósito na sua vida. Faça planos de ajudar outras pessoas. Não estou falando literalmente de sentido material, de dinheiro, não. Você pode ajudar outras pessoas obtendo conhecimento da palavra de Deus, ensinando a Bíblia para outros, não é não? Às vezes tem pessoas que precisam só de um versículo, irmãos. Da parte de um versículo da Bíblia. Tem gente, às vezes, necessitando. E se você tiver esse conhecimento, você pode servir aos outros, compartilhando do conhecimento bíblico com os outros. Essa é uma forma de servir também. E é algo que demanda tempo seu. Você tem que tirar tempo para poder estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, aprender, para você compartilhar. Às vezes você está numa roda de conversa e as pessoas estão reclamando da vida, de alguma coisa, problemas e tal, e você chega com um versículo bíblico e traz paz. É uma maneira de servir as pessoas também. Não é você criar mais contenda, né? Você joga a semente do Evangelho. E aí espera ela frutificar no tempo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, Pai. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos as bênçãos do Senhor para que a cada dia possamos fazer a Tua vontade, não a nossa. Sabemos que nem sempre é tão fácil servir uns aos outros para servir ao Senhor, mas pedimos ao Senhor força, coragem, intrepidez, garra, ânimo, para que possamos servir ao Senhor, servindo aos outros, para que o Teu nome seja exaltado na terra. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.